A batalha entre Dabura versus Mahoraga foi a principal batalha da sequência de Jujutsu Kaisen. Uma batalha que teve um começo incrível e um final que deixou todo mundo puto. Mas ao contrário do que muita gente pensa, essa batalha teve sim um vencedor. Então nesse vídeo, vamos ver como foi a batalha completa entre Dabura versus Mahoraga, entender tudo o que aconteceu, entender todos os poderes do Dabura, todas as nuances e explicar o verdadeiro final dessa batalha. Tudo isso não antes de você amaldiçoar o botão do like e conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal. E lembrando que a nova coleção de Jujutsu Kaisen da minha marca de camisetas vai começar amanhã, sexta-feira. Eu já revelei para vocês a primeira estampa da Maki Zenin, revelei também a estampa do prodígio e invicto Yuto Kotsu na pose clássica dele invocando a Rika no clímax do filme Zero, e agora chegou a hora de revelar a estampa completa do nosso protagonista Yuji Itadori na pose mais emblemática dele, despertando a expansão de domínio, galera. Eu já tô com ela aqui, ó, no peito, tem a estampazinha em miniatura aqui, ó, da mãozinha do Itadori com a linguinha do Sukuna aqui, ó, lambendo o logo da marca e a estampa principal nas costas. Eu vou ter que chegar muito pra trás pra mostrar pra vocês. Então lembrando, vão ser 3 camisetas desse drop, Maki Zenin, Yuto Kotsu e Yuji Itadori, todas com algodão de qualidade premium, todos os tamanhos disponíveis, incluindo oversize e com estampas exclusivas da minha marca que você não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar. E além de serem estampas exclusivas, essa coleção também é uma edição limitada, então quem perder essa chance não vai ter uma segunda chance depois. Lembrando que o lançamento dessa coleção vai começar amanhã, sexta-feira, e vai ter um descontaço só para quem comprar nesse primeiro dia de lançamento. Mas só vai receber esse cupom quem entrar em contato no WhatsApp da minha marca, a Loja Zenkai, beleza? É só entrar em contato que eu vou te enviar o cupom para você usar no primeiro dia do lançamento. Link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá! A maior batalha de Jujutsu Kaisen Módulo aconteceu por um motivo, uma disputa pelo território da atual cidade de Tóquio. Depois dos eventos contra Sukuna, a cidade de Tóquio foi completamente evacuada pela humanidade, sendo um local habitado atualmente apenas por espíritos amaldiçoados. O problema é que enquanto os feiticeiros da Terra precisam eliminar constantemente essa ameaça, os Shimurianos veneram esses espíritos como se fossem criaturas sagradas. E foi essa divergência de crença que fez com que os Shimurianos fizessem uma proposta, um duelo entre um representante de Shimuria e um representante da Terra. Os escolhidos, Dabura Karaba e Yuka Okotsu. E o Itadori, o atual feiticeiro mais forte do mundo, não pôde ser encontrado a tempo, então restou para a neta de Yuta e Maki Zenin assumir essa responsabilidade. Mesmo estando com um câncer terminal, quase cega e com dificuldades até de caminhar, ela aceitou o desafio como seu ato final nessa vida, porque ela própria e todos os feiticeiros sabiam que ela era a única com poder capaz de desafiar uma ameaça teoricamente no mesmo nível do Sukuna. Ué, quer dizer que ele tem o mesmo nível do Sukuna? É aquele meme, né? Teoricamente sim, teoricamente não, mas enfim. Yuka é literalmente jogada de um avião em direção ao local combinado, e reparem que ao fundo da imagem a gente pode ver 2 crateras gigantescas de tamanhos iguais. Para quem não se lembra, uma delas foi causada pelo Sukuna quando ele ativou a sua expansão de domínio durante o arco de Shibuya, e a outra foi causada pelo Gojo quando ele usou o vazio roxo 200% no final da luta contra o Sukuna. Então a grande pergunta era se Yuka ou Dabura deixariam a sua marca nesse mesmo campo de batalha, e se essa marca seria tão grande quanto a que o Gojo e o Sukuna deixaram. Além disso, muita gente se perguntou o motivo da Yuka ter sido jogada de um avião, inclusive eu, e existem algumas explicações para isso. A primeira delas é pelo fato da cidade de Tóquio ter sido tomada por espíritos amaldiçoados, e por isso a locomoção até o local da batalha seria um problema, principalmente se a gente considerar que a Yuka era praticamente uma cadeirante naquele ponto da história. Já o segundo motivo é pelo fator surpresa. O plano da Yuka era se jogar do avião para ganhar uma velocidade gigantesca que permitisse com que ela submergisse nas sombras assim que ela invocasse o Mahoraga. Como Dabura era alguém extremamente rápido, a Yuka precisava submergir nas sombras o mais rápido possível para evitar ser atacada pelo Dabura antes que ela pudesse se esconder. Então, ela é jogada do avião, submerge nas sombras e de dentro das sombras surge o general divino da espada de 8 cabos, Mahoraga, numa das páginas mais épicas da história desse mangá.
Foi nesse momento que a gente teve a grande revelação de que Yuka era a nova usuária da técnica das 10 sombras. E reparem como Mahoraga aparece dando uma pisada no chão, como se ele imediatamente tivesse tentado acertar a Yuka. Então, além dela precisar se esconder nas sombras para se proteger do Dabura, mais do que isso, ela precisava se esconder do próprio Mahoraga. A batalha se inicia no instante seguinte, com Dabura revelando sua técnica de luzes e disparando contra Mahoraga. Vemos uma página do Mahoraga completamente empalado por uma série de feixes de luzes e o Dabura de pé em cima de um monte desses mesmos feixes de luzes. Mas apesar do Dabura ter conseguido farmar aura com o primeiro ataque, o grande mérito do Mahoraga não é vencer o inimigo logo de cara, mas conseguir sobreviver e começar o seu processo de adaptação. É assim que o Mahoraga farma a sua aura. Então, nesse primeiro momento, vemos Dabura conseguindo manter a vantagem na luta, conseguindo arrancar o braço e parte do torso do Mahoraga. Vemos ele conseguindo destruir praticamente toda a parte de cima do Mahoraga, assim como uma série de prédios ao redor dele. Foi nessa hora que o Dabura percebeu que aquela criatura estava começando a se acostumar com as técnicas dele, e que toda vez que ele se regenerava, a roda acima dele girava mais uma vez. Dabura havia percebido o grande perigo que era o Mahoraga, mas será que ele percebeu isso antes que fosse tarde demais? Mais adiante, vemos mais uma página incrível dessa luta, com Dabura vendo o Mahoraga de pé em cima, no topo de um prédio, só a silhueta dele aparecendo com aquelas asas enormes dele, parecendo um anjo, e o Dabura dizendo que a aura dele havia mudado. É claro, né? Porque havia chegado a hora do Mahoraga começar a farmar aura de verdade e virar o jogo por completo a favor dele. Dabura segue lançando mais uma série de feixes de luzes, mas o Mahoraga não sofria mais dano nenhum. Ele simplesmente quebra os feixes de luzes na base do shape. Dabura começa a ficar preocupado e tenta um ataque de luzes direto na cara do Mahoraga, mas também não surte efeito nenhum. É nessa hora que o Mahoraga começa a espancar o Dabura com tanta força, socar e cortar ele de tudo quanto é forma, que o Dabura precisa apelar para o recurso de roteiro mais antigo da história, o flashback da amizade. Dabura se lembra de uma conversa que teve com Dura, o seu antigo amigo e aquele que era o Shimoriano mais forte de todos. Dabura diz que sempre foi alguém muito poderoso, mas nunca teve a oportunidade de aproveitar uma luta de verdade. É como se o próprio Dabura também sentisse um pouco da solidão do mais forte, assim como Sukuna e Satoru Gojo. Mas Dura explica que ele sentiria essa emoção a partir do momento em que ele tivesse que proteger alguém. E esse momento havia chegado. Dabura precisava lutar com tudo se ele quisesse proteger a sua própria raça. Dabura diz que se as técnicas de luzes dele estão sendo anuladas, só lhe resta uma única opção: espancá-lo até a morte com as suas próprias mãos. Hora de elevar ao limite a força e a velocidade do meu corpo. Dabura estava prestes a acelerar o seu corpo a uma velocidade próxima da luz. Ele nunca havia feito aquilo porque sabia que seu corpo não aguentaria o impacto, mas agora só restava essa única opção. Dabura começa a correr e acerta Mahoraga arrancando o braço esquerdo dele, mas Mahoraga se adapta mais uma vez e regenera o seu braço instantaneamente. Dabura percebe que precisa alcançar uma velocidade ainda maior e começa a correr sem acertar o Mahoraga para ganhar ainda mais velocidade. Dabura alcança uma velocidade tão alta que os prédios ao redor dele começam a cair com o impacto e a gente pode ver uma série de vultos do Mahoraga, até que Dabura prepara o seu chute, reclamando que o corpo dele ficou quente e pesado pelo atrito com o ar, e acerta Mahoraga com tudo, causando uma explosão gigantesca, similar a uma bomba atômica que varre todo o cenário ao redor deles. A única coisa que sobrou do Mahoraga após o impacto foi um pequeno filete de carne, mas ainda assim ele não foi destruído por completo. Muita gente achou forçado o Mahoraga ter conseguido sobreviver e de fato a gente nunca tinha visto o Mahoraga ser transformado num filetezinho de carne como esse e ainda assim sobreviver. Mas a gente viu que ele podia se regenerar a partir de qualquer parte do seu corpo. É importante lembrar que o Mahoraga não precisa ter o cérebro intacto para poder usar energia reversa igual os feiticeiros comuns. Ele pode ter a cabeça arrancada, o torso inteiro arrancado e até mesmo o corpo inteiro quase todo destruído,
que se ainda houver algum pedaço dele existindo, ele ainda vai ser capaz de se regenerar. Ou seja, não basta matar uma Horaga de maneira convencional, você precisa destruir com um ataque que pulverize ele por completo, assim como a fornalha do Sukuna e o vazio roxo do Gojo. E isso é uma prova de que o Dabura não estava no mesmo nível de Gojo e Sukuna, pelo menos até aquele momento. Dabura então deduz que Mahoraga consegue se adaptar mais facilmente à força física do que técnicas mais complexas, e ele estava certo. Mahoraga aparece completamente regenerado, mas diferente de quando Dabura parecia desesperado com a força daquele monstro, ele agora estava empolgado e feliz de poder lutar. Na verdade, Dabura ficou tão feliz que a gente teve uma das cenas mais bizarras e esquisitas desse mangá, com Dabura se imaginando numa dança com o Mahoraga, como se eles dois fossem um par romântico. Foi um bagulho tão bizarro que eu prefiro acreditar que isso foi um delírio coletivo ou um rascunho que acabou sendo publicado por engano. Dabura fica com a sua perna esquerda em frangalhos, mas antes de arrancar o resto dela fora, ele se lembra de um feiticeiro da Terra que disse ser possível curar pessoas com Jujutsu e lembra de ter sentido uma energia diferente emanando da espada do Mahoraga. Então ele deduz que exista uma forma de converter energia amaldiçoada, que é naturalmente negativa, em energia positiva, e rapidamente Dabura consegue aplicar esse conceito na prática e regenera a própria perna de volta. Parece que o Jujutsu da Terra é bem avançado, não é mesmo? E é agora que começa a roubalheira, com Dabura se adaptando à luta mais rápido que o próprio Mahoraga. Na sequência, Dabura decide experimentar usar a energia positiva no lugar da energia amaldiçoada comum, e o resultado é uma esfera negra que até hoje a gente não sabe se era um buraco negro, matéria escura, energia escura ou vácuo quântico. Mas eu chuto que seja algo parecido com isso para combinar com o conceito da técnica de luzes do Dabura e toda a temática espacial da raça dos Shimurianos. Momentos depois, vemos duas explosões gigantescas em Tóquio, no mínimo tão grandes quanto as que vimos Gojo e Sukuna causarem, mas que não ficou claro quem foram os responsáveis por aquilo. Na página anterior a essas explosões, tivemos o Itadori e o Tsurugi prestes a usar as suas técnicas, mas o próprio Dabura também estava prestes a usar a sua nova técnica com energia reversa. Além disso, no capítulo seguinte, vimos que Tsurugi desistiu de usar a sua técnica contra o Maru, então a gente poderia supor que os responsáveis foram o Itadori e o Dabura. Mas ao mesmo tempo, Dabura estava na mesma pose de antes, com a mesma esfera negra nas mãos, então ele não parece ter usado essa técnica nova contra o Mahoraga. Talvez o Dabura tenha lançado aquele ataque, causado aquela explosão junto do Itadori, e depois ele tenha criado uma outra esfera igual à primeira que ele tinha criado, mas não tem como a gente saber, então vamos só ignorar essa parte. Nesse momento, algo ainda mais bizarro acontece. A nave dos Shimurianos começa a se aproximar do campo de batalha, Dabura consegue formar uma barreira com a sua energia, os prédios ao redor começam a voar para todo lado e a roda do Mahoraga começa a girar loucamente, se adaptando àquilo que estava acontecendo, mesmo que ele não tivesse recebido dano nenhum naquele momento. O Dabura até se pergunta se o Mahoraga estava se adaptando à existência inteira dele, e talvez o Dabura estivesse certo. Afinal, a habilidade do Mahoraga não se restringe a se adaptar a técnicas, mas sim a qualquer fenômeno que exista. E aqui vem a maior surpresa dessa batalha e uma das maiores de toda a história. Dabura consegue desenvolver uma expansão de domínio, Ryoriki Tenkai, Yumei Kyo Sakagoe, a terra estrangeira da penumbra, travessia reversa. Sim, Dabura foi capaz de expandir um domínio e possivelmente até dar um nome para o domínio sem nunca ter visto ou sequer ouvido falar o que diabos era uma expansão de domínio. Mas vamos lá! Como funciona essa expansão de domínio? Primeiramente, quando a gente observa o visual desse domínio, ele parece usar partes e pedaços da nave dos Shimurianos para compor o cenário do domínio. Como a gente bem sabe, a nave dos Shimurianos foi construída a partir de um mineral muito raro que possui um potencial energético gigantesco e pode ser moldado livremente pelos Shimurianos. Não é à toa que a nave por si só foi construída em questão de segundos. E como a nave dos Shimurianos aparece se aproximando do Dabura logo antes dele expandir o domínio, isso sugere que ele usou pelo menos partes da nave para moldar o cenário do seu domínio. Se a gente reparar, o olho gigantesco
gigantesco no centro se parece muito com a cúpula redonda onde fica o centro de navegação da nave. Segundamente, essa expansão parece ter um totem no centro, que seria aquela espécie de olho gigante que aparece atrás do Dabura. Galera, esse olho no centro é uma dica muito forte de que essa seria uma expansão de domínio sem barreiras, igual ao Santuário do Sukuna e a profusão uterina do Kenjaku. Nesse caso, o Dabura estaria se igualando justamente aos dois feiticeiros milenares mais experientes do mundo e os dois maiores vilões de Jujutsu Kaisen. Um feito simplesmente absurdo que exige um nível de refinamento e controle da energia amaldiçoada que nem mesmo o próprio Satoru Gojo com os 6 olhos conseguiu alcançar. Terceiro ponto, o visual da expansão é muito foda por si só. Além do olho gigantesco no centro, a gente tem esse visual de caminhos infinitos, das possibilidades infinitas que se cruzam, mas que parecem não ter uma continuidade. Enfim, lembra muito a história que a gente tem visto agora dos caminhos dos Shimurianos se cruzando com o da humanidade, mas tudo meio que dando merda no final. Quarto ponto, essa expansão é baseada no Monumento da Vida Real. Essa é uma curiosidade que eu ainda não tinha comentado, mas a expansão de domínio do Dabura é baseada no monumento dedicado à revolução do povo de Moslavina, localizado na Croácia. Essa é uma escultura construída em 1967 que homenageia os combatentes locais da Segunda Guerra Mundial, os guerrilheiros que lutaram contra as forças fascistas daquela época, apresentando um design futurista com asas estilizadas que simbolizam a liberdade, muitas vezes comparada a uma nave espacial. Ou seja, design e conceito muito foda, não só pela inspiração visual nesse monumento da vida real, mas pelo conceito que ele carrega. E por fim, precisamos falar do efeito prático dessa expansão de domínio, que era algo que a gente estava super ansioso para descobrir. Modéstia à parte, galera, eu teorizei uma ideia que parecia perfeita e pelo visto vai ficar só no campo das ideias mesmo, mas enfim. Vamos lá! Se a gente se basear no nome do domínio Travessia Reversa, eu teorizei que o efeito prático dessa expansão seria a habilidade de rebobinar o tempo. Travessia Reversa seria, na verdade, o caminho reverso do tempo. Na prática, o alvo que fosse pego por essa técnica, no caso uma Horaga, teria a sua existência rebobinada até determinado ponto no tempo. Ou seja, o efeito dessa expansão faria com que o Mahoraga rebobinasse ao seu estado inicial, onde ele ainda não teria se adaptado à técnica de luzes do Dabura. Dessa forma, o Dabura conseguiria enfraquecer o Mahoraga e conseguir finalizar ele. Cara, isso faz todo sentido com a temática dos Shimurianos virem do espaço e deles terem técnicas de manipulação espacial, que envolvem elementos do espaço-tempo. No caso do Dabura, ele tem uma técnica baseada em luz. A gente viu como o Dabura tentou se mover numa velocidade próxima da luz e sabemos como é possível você avançar no tempo quando se alcança uma velocidade superior à da luz. Mas no caso da expansão de domínio do Dabura, ela seguiria o caminho inverso, fazendo o alvo da técnica retroceder no tempo. Claro que esse efeito seria perfeito no caso do Mahoraga, que voltaria ao seu estágio inicial de adaptação, mas a gente não sabe como esse efeito ajudaria o Dabura numa luta contra o Gojo ou o Sukuna, por exemplo. Será que ele conseguiria rebobinar o Gojo até que ele voltasse a ser um adolescente ou quem sabe até uma criança? Pode até ser um efeito apelão demais, mas a própria expansão de domínio do Gojo também era praticamente hit kill, e do jeito que o Dabura se mostrou um monstro com uma evolução mais quebrada que qualquer outro personagem, eu não duvido que esse fosse o efeito dessa expansão de domínio. Mas como eu disse, talvez a gente nunca saiba como seria o efeito dessa expansão na prática, porque foi nesse momento, no exato instante que o Dabura despertou a sua expansão de domínio e o Mahoraga estava se adaptando à própria existência do Dabura, que a luta é simplesmente cortada. E não é como se o final tivesse acontecido em off, a luta realmente foi cortada. No capítulo seguinte, vemos Dabura na África, indo buscar a corda negra que ele precisava para anular a maldição da sua irmã. Inclusive, foi nesse momento que a gente descobriu que a irmã dele também estava na nave dos Shimurianos, e tendo cumprido o seu objetivo de proteger os tripulantes de Shimuria, ele finalmente poderia voltar para o seu planeta natal. Mas foi aqui que muita gente se confundiu. Galera, o Dabura não foi
teletransportado para a África. Essa cena muito provavelmente se passa antes da batalha final, no período de um mês de trégua entre a humanidade e os Fimorianos. Ou seja, essa cena provavelmente era um flashback. O Dabura já tinha pego a corda negra do Miguel, foi para a batalha, mas com toda a resolução do Itadori e do Maru, o Dabura acabou sendo teletransportado do campo de batalha para dentro da nave dos Fimorianos, longe do alcance do ritual da técnica das 10 sombras. Nesse sentido, aquele que foge do campo de batalha, mesmo que de forma não intencional, pode ser considerado o perdedor. Sendo sincero, galera, o autor fez um clímax muito foda, colocando tanto o Dabura quanto o Mahoraga com uma possibilidade da vitória. De um lado, o Dabura despertou uma expansão de domínio, e do outro, o Mahoraga estava se adaptando à existência do Dabura por inteiro. Então qualquer um dos dois poderia sair como vencedor dessa batalha. Mas narrativamente falando, tudo leva a crer que o Dabura seria o vencedor, porque era ele o personagem principal dessa batalha. Toda a trajetória de superação giraram em torno dele como personagem principal, então era esperado que o grande momento de catarse fosse dele e que ele fosse o grande vencedor. Apesar de ser interessante a possibilidade do Mahoraga vencer a sua primeira batalha contra um top tier, e eu considerar essa possibilidade válida, afinal o GG consegue ser imprevisível às vezes, o histórico do Mahoraga é ser feito justamente de escada e ser superado pelos mais fortes. Então eu genuinamente acredito que a vitória seria do Dabura. É isso, galera. Ainda essa semana tem mais vídeo de Jujutsu saindo aqui no canal, então confere a sua inscrição com o sininho ativado, e lembrando que a coleção de camisetas de Jujutsu Kaisen vai começar amanhã, sexta-feira. A coleção vai ficar disponível por tempo limitado, muito limitado mesmo, e vai ter um descontaço válido apenas para o primeiro dia do lançamento. E só vai receber o cupom quem entrar em contato no WhatsApp da minha marca, a Loja Zenkai, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Começa amanhã, sexta-feira, então garante o seu cupom agora, beleza? Até a próxima, tchau!